Senhoras e senhores, bom dia. Vamos então dar início aqui ao nosso conteúdo mais específico. A gente vai começar com uma base um pouco mais fundamental. A gente vai falar hoje sobre sistema de análise da forma, leitura visual, muito baseado no livro que eu recomendei para vocês, Gestalt de Objeto. E a gente vai falar sobre percepção, né, interpretação visual, etc. Minha tela deve estar visível para vocês aí já, né? A primeira coisa que a gente vai falar sobre é sobre um amigo meu. Um amigo meu que chama Leonardo. Nós que somos íntimos o chamamos de Léo. Ele é italiano, né? E ele é um matemático entediado. E ele, um dia, ele estava lá pensando e tal. Aí esse meu amigo matemático entediado, ele falou um belo dia, tem nada para fazer, vou escrever números num papel aqui. Aí qual é o primeiro número de que a gente se lembra? O primeiro número, qual que é a sequência? Né? 1. Aí foi lá e colocou no papel, número 1. Depois ele pensou assim, pô, como é que eu continuo essa sequência aqui? Já sei, eu vou criar um sistema lógico aqui para inventar uma sequência numérica qualquer. Então eu vou sempre somar o número com o anterior para obter o próximo. Então o primeiro é o 1. Antes dele vem o quê? Não vem nada. 1 mais nada, 1, correto? Correto. Agora tem o 1 e antes dele tem outro 1. O próximo número é a soma dos dois. Então, 1 mais 1? 2. 2. Opa, 2. O anterior é 1. 2 mais 1, portanto? 3. 3 mais 2? 5. 5 mais 3? 9. 8, professor. 8 mais 5? Ai, tô com sono, professor. 13. 13. 13 mais 8? 21. 21. 21 mais 13? 34. Quase. 44. Eu vou por uma casinha. 44 mais 21? Isso mesmo, 65. Muito bem. 65 mais 44? 109. 109. Não, tá errada essa conta aqui. Ô, Dani, 21 mais 13 não é 44, não? Não, eu que errei. 34. Vocês acertaram, eu que errei. 4. Agora eu vi, eu falei, eu sou louca agora. Agora sim. Ponto extra. Agora sim, não, você me desculpa, você estava certinho. 34 mais 21, agora sim. 55. 55. 55 mais 34. 89. Muito bem. E 89 mais 55. Essa tem que pensar. 144. Você pensou certo. Olha aí, tinha alguém que já estava acertando. E por aí vai. Se a gente for seguindo nessa sequência, seguindo essa lógica, a gente faz uma sequência numérica que parece que não tem lógica nenhuma, mas ela tem. E a lógica mais legal que ela tem é que, exceto aqui no começo, se eu pegar um número e dividir pelo seu anterior, eu sempre tenho o mesmo resultado. Sempre tenho mais ou menos 1,618, blá, 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 como é sempre o mesmo resultado. Se eu pegar um número e dividir pelo seu anterior nessa sequência, quem tiver dúvida de mim pode pegar a calculadora e fazer o teste. Vou dar um pouco mais de 1,6. E aí, ele fez essa sequência, ele percebeu isso e falou, tem alguma coisa aí de legal. Então ele foi lá, mudou de parte do papel. Aí virou a folha para o outro lado, ele pensou o seguinte, em vez de escrever números, eu vou desenhar. Eu gosto de desenhar também, eu vou desenhar um quadrado aqui. Aliás, vou começar mais para cá. Desenhou um quadrado. Aí, a partir desse quadrado, ele foi
desenhou mais um. Ó, só que agora ele não tem mais um quadrado, ele tem um retângulo. Com o lado desse retângulo, ele desenhou mais um quadrado. Com o lado desse quadrado, desse retângulo resultante, ele foi e desenhou mais um. Com o lado desse quadrado que resultou, ele desenhou mais um. Só arrumar mais espaço aqui. E com o lado desse, ele desenhou mais um. Ver se eu consigo no olhômetro aqui acertar muito mais. E aí, olha só o que ele percebeu. Que, tomando por base os lados dos quadrados, o que ele tinha? Né? Uma forma gráfica, visual, não. Né? Ele tinha mais ou menos a mesma sequência que ele tinha aí embaixo, em cima, aqui no outro lado. E se ele faz, né, uma divisão em que ele vem do número maior para o menor e ele sempre tem o mesmo resultado, isso quer dizer que ele sempre tem a mesma razão. Isso quer dizer, portanto, né, que essa linha é proporcional a essa, né, eu vou chamar essa daqui de B, essa daqui de A, e essa aqui total, né, de C. B é proporcional a A na mesma medida em que C é proporcional a B. E aí é nessa hora, você vira para mim e fala o seguinte: Danilo, E o Kiko? exatamente. Que diabos isso tem a ver com direção de arte, com artes visuais, com qualquer coisa?
E aí que está o quê? Porque às vezes a gente não percebe, né? Mas a gente vive em um universo em que várias estruturas, matematicamente, por algum motivo, se organizaram seguindo essas proporções. Quando você olha, né, para a concha lá do marisco, o padrão de crescimento da margarida, parecem coisas um pouco distantes, meio forçação de barra e tal. Mas o seu corpo é um atestado da vigência dessas proporções da natureza, as dimensões do seu rosto, né? No sentido em que... Vou voltar aqui, tá? Quando a gente vê que isso se repete até em proporções grandiosas, como a espiral, né, de qualquer ciclone ou anticiclone que a gente vê na nossa atmosfera, e a do movimento da explosão de uma supernova, seguem exatamente essa proporção, aqui no caso da espiral, né? E a gente olha que o nosso corpo, vou até tirar um print aqui, as nossas proporções, elas são um atestado de que essas proporções que esse meu amigo descobriu, elas estão presentes também no nosso organismo. Então, se a gente for considerar aqui a altura toda, né, do nosso corpo, até da altura da cabeça até a planta dos pés, eu for chamar essa altura aqui de C, a distância que a gente tem do umbigo até o topo da cabeça é A, e do umbigo até a planta dos pés é B. C está para B, assim como B está para A. Se a gente quiser ver uma divisão menor, né, pegar aqui só o braço, deixa eu mudar isso aqui de lugar, só para poder usar o outro lado aqui. Pegar o braço de uma pessoa, então, da onde começa o braço, né, do ombro aqui. Aqui a gente tem, não é aqui não, só pelo antebraço aqui. Né? A gente tem também A, B e o todo é C. Se você quiser pegar uma dimensão ainda mais encurtada, né, o rosto, aqui no topo da cabeça, onde nasce o couro cabeludo, né, a gente tem a medida completa, que seria C, os nossos olhos estão aqui, A, B e o todo é C. E isso vai se reproduzir em vários outros segmentos do nosso corpo, em vários outros elementos da natureza. Obviamente que a gente tem variações pessoais, né, as pessoas, nem todas elas são matematicamente dentro do mesmíssimo padrão, mas é muito similar, muito próximo, né? As pessoas mais altas, mais baixas, mesmo assim elas vão ter proporções que vão conter com o seu próprio corpo e que, portanto, vão se enquadrar aqui. Isso para dizer que você, toda vez que você vê as pessoas no seu convívio, que você olha no espelho para escovar os seus dentes, lavar o seu rosto de manhã, você está observando uma estrutura que observa, que obedece a essas proporções matemáticas também. O meu amigo que descobriu essa sequência numérica, ele se chama Leonardo. Ele se chama Leonardo e ele morava na cidade de Pisa. Ele também era chamado de Leonardo de Pisa, mas o sobrenome da família dele é Fibonacci. Em função disso, né, essa sequência numérica, que pode ir ao infinito, né, dessa forma, ela foi chamada de sequência Fibonacci. E essa razão, né, usa também o símbolo o Y, que é pronunciado como Φ, né, que também é um símbolo da filosofia e tal, por causa das iniciais, né, em homenagem ao Fibonacci. E aí, de novo, você pode, se você quiser, você pode perguntar para mim, beleza, essa sequência tem um nome, beleza, isso aí está na natureza, a gente vê isso o tempo inteiro, mas ainda não entendi o que isso tem a ver comigo, por que você está falando essas coisas para mim. Então, eu vou trazer um outro amigo meu para ver se esclarece essa conversa para vocês. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro.
A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Ao experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Sabia? É o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza.
profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais cuidosa desses dois. O que é o seguinte, eu vou fazer umas anotações aqui. Se vocês esquecerem tudo que eu disser hoje, vocês precisam lembrar. Pelo menos desses 3 tópicos que eu vou anotar aqui para vocês. Algumas formas são naturalmente, ênfase no naturalmente, mais agradáveis do que outras. Da mesma maneira que a gente está imerso no universo, que nos estimula com essas proporções o tempo inteiro, a gente tende também a ser mais atraído por formas que já correspondem ou se enquadram dentro dessas proporções em alguma maneira ou outra. E isso não depende de opinião. Simplesmente um fato, tá? De forma que isso está tão intrínseco em nós, se você for fazer um retângulo na folha de papel e na sua frente, é muito provável que ele se aproxime muito, mesmo se você não usar régua nem nada, das proporções da regra de ouro. Vai variar um pouquinho, mas ele provavelmente vai se aproximar, porque de maneira intuitiva é o que você tende a fazer, porque todos nós, né, temos essa propensão. Isso é o primeiro tópico. E aí eu vou pegar a citação do Ambrose e Harris aqui para sustentar isso que a gente está falando. Eles dizem que a divisão de uma linha na razão aproximada de 8 por 13 faz com que a relação da parte mais longa, que a gente vem chamando de C, com a mais curta, de B, perdão, com a mais curta, que a gente vem chamando de A, seja a mesma que aquela da parte mais longa, B, com o todo C. Ou seja, C está para B, assim como B está para A. Tá? Dentro dessa estrutura que a gente pegou aqui. B está para A, assim como C está para B. Né? Então a gente vê isso na natureza. Aí o que o Pato Donald mostra para a gente é que a gente é, portanto, capaz de aplicar isso a nosso favor. E aí que está o que tem a ver com a gente. Porque quando a gente escolhe bem os focos de atenção da nossa composição visual, a gente tem mais condições ainda de atrair a atenção, de conduzir a leitura do olhar do nosso espectador, do nosso leitor. Né? E isso é verdade em identidade visual, dá para a gente aplicar isso em identidade visual, né? Dá para a gente aplicar isso de diversas formas, e essas composições, elas funcionam tanto, não é por nenhuma mais, nada é tão bem composto, né, que a gente não sabe por que, a gente só sabe que é tão simples, tão fácil de lembrar, que a gente se sente atraído por isso. Mas por trás, né, existe todo um planejamento que fomenta e possibilita esse nível de pregnância, esse nível de permanência desse estímulo visual dentro da nossa mente. E mesmo em composições mais complexas, com mais elementos, a gente tende a ter composições que vão ser mais atraentes se a gente obedecer, na medida do possível sempre, né, uma distribuição de elementos que corresponda também a essa proporção. Isso vai proporcionar que a gente escolha de maneira habilidosa os pontos, né, de atenção principal e que a gente separe, né, o conteúdo de acordo também com o que vai ser harmonicamente mais atraente, mais compelente, não existe essa palavra em português, né, mas que seja mais envolvente, talvez, para o visual de quem observa. Né? E aí você pode falar para mim assim, Danilo, seu picareta, tem coisas que não seguem à risca essa estrutura. A gente pode ver aqui no layout antigo, é verdade, mas é o layout que fez um sucesso durante muito tempo no Twitter, que, tá aqui, ó, não tá igualzinho, seu picareta, seu professor enganador. Mas aí eu vou voltar à citação do Ambrose e Harris aqui.
Eles falam para mim, na estação deles, que é a divisão de uma linha na razão exata de 8 por 13. Então aqui a gente está dentro dessa razão aproximada. E quando você observa bem, ó, quer dizer que toda vez que você for fazer um layout, você dividir bem o seu espaço, você vai ter que ir lá e calcular e fazer sequência de Fibonacci, régua, não sei o quê. Não. Mas de cara, quando você for fazer qualquer layout, o que você tem? Você tem um espaço que é limitado. Ele pode ser quadrado, ele pode ser retangular, mas ele é limitado nas suas possibilidades. Ele vai ter dimensões, largura e de altura, precisas. E aí, de cara, você já tem um ponto de atenção que é muito fácil de identificar. O centro geométrico de qualquer composição, ele vai ser muito atraente visualmente. Mas se você dividir o resto do espaço em terços, pode até ser no olho, igual eu estou fazendo aqui, você tem mais 4 pontos de atenção, que são muito atraentes visualmente. Não é por acaso, quando você vai pegar o visor, que o fotógrafo profissional, normalmente ele olha pela lente, né? Mas quando nós somos amadores, a maioria de nós vai pegar ali o visor da câmera para abrir, ele está dividido no grid aqui em 9 espaços. Por quê? Porque ele está dividido tanto na vertical como na horizontal em terços para te ajudar a enquadrar o seu objeto e fazer uma composição que vai ser favorável. Porque se eu tenho uma paisagem lá com uma árvore, vai ser muito mais eficiente. Se eu tirar uma foto onde eu tenho um plano do horizonte da grama aqui, eu tenho a árvore mais ou menos aqui com a copa nessa altura, né? E aí eu posso ter, sei lá, uma casa lá no longe, no horizonte aqui, e posso ter no background lá uma montanha, né? Eu tenho uma composição muito mais interessante do que se eu simplesmente centralizar, colocar uma coisa atrás da outra. Eu vou ter um foco de atenção, claro, vou, mas eu consigo dividir melhor os espaços se eu ordenar de acordo com os focos de atenção. Eu consigo ter uma composição que não vai precisar ser totalmente centralizada. Eu posso usar as diagonais, né, de maneira mais prática, mais ágil, menos sem graça. Eu posso, inclusive, dividir espaço, como o próprio Peter fez, né? Ou se eu tenho um espaço que precisa ser grande e um outro um pouco menor, eu uso um terço para um e 2 para o outro, porque eu consigo um equilíbrio, uma harmonia e ainda assim uma composição cujo resultado vai ser visualmente atraente. Então esse é o primeiro ponto. Se vocês esquecerem de tudo que eu disse hoje, vocês precisam lembrar. Algumas formas são naturalmente mais agradáveis do que as outras. O segundo ponto, eu gostaria de convidar vocês a fazer um experimento. Aí, aonde vocês estão, provavelmente é um cômodo na sua casa, o seu quarto, a sala, ou o que seja. E esse cômodo provavelmente tem 4 paredes, e as 4 paredes são paralelas entre si, quando em lados opostos, né? A da esquerda e da direita está de frente uma para a outra, e as duas são paralelas, e a de frente e a de trás também, correto? A maioria provavelmente tem algum cenário assim, e o chão também é totalmente paralelo ao centro, né? De modo que, em proporção pode variar um pouco, mas você está num ambiente que é mais ou menos um cubinho. Correto? Você vai ficar de costas para uma das paredes e vai olhar para a parede que está de frente para você. Você provavelmente vai ver alguma coisa mais ou menos parecida com isso daqui. O seu campo de visão vai ser o todo. E aí você vai ver a outra parede lá do outro lado. Provavelmente aqui você vai ter o chão, aqui embaixo, né? A outra parede está lá do outro lado, com o rodapézinho aqui, sei lá, é a porta de entrada, é onde fica a porta, né? Vai ter a porta aqui, não é tão alta assim, né? A menos que você more em um caixa de fósforo. Se tiver uma janela em uma das paredes, ela provavelmente, né, vai ter uma aparência mais ou menos assim. Se tiver um móvel aqui, sei lá, provavelmente vai ser visto mais ou menos assim. Se tiver um tapete aqui, é mais ou menos assim. O que é o principal aqui? Você estando de costas para uma parede, as paredes sendo paralelas umas às outras, né, oposta entre si, paralela uma à outra, em tese, né, você sabe que elas são do mesmo tamanho, mas você de costas para a parede de cá, você vê a outra parede muito menor do que o seu campo de visão. Ela, consequentemente, também muito menor do que o quê? Do que a parede que está às suas costas, correto? Isso é básico, né? Tudo que é mais distante de nós, a gente enxerga como se estivesse menor. Mas olha o que isso faz com a nossa visão. Aqui a gente tem uma parede, né? Aqui a gente tem outra, elas estão de frente uma para a outra. E a gente tem aqui o chão e o teto, e a gente sabe que a parede que está à nossa direita e a parede que está à nossa esquerda são paralelas, e que o chão é também paralelo ao teto. No entanto, a gente não enxerga as linhas paralelas, a gente enxerga o quê? Diagonais, olha isso. De modo que se a gente prolongar essas linhas, elas vão se encontrar em algum ponto futuro lá no centro.
Porque o nosso olhar está dessa altura aqui. Isso aqui é a nossa linha do horizonte. Esse ponto onde essas linhas imaginárias se convergem aqui é o que a gente chama de ponto de fuga. Só que a gente sabe que essas linhas são paralelas. Só que a gente enxerga como diagonais. Paralelas a gente sabe que não se encontram no plano, né? Mas as nossas aqui são paralelas e se encontram. Por quê? Porque a gente enxerga elas como diagonais. Mas elas são paralelas. Por que a gente enxerga elas como diagonais? Outro teste. Quem mora em prédio ele pode fazer isso. Mas assim, com segurança, por favor. Tá? Quem tiver a oportunidade, principalmente quem morar em prédio alto, dá para ver isso bem. Vai para a janela, uma janela que dê para fora do prédio, né? E olhe para baixo. Se o seu prédio for, sei lá, de 10 andares, se você morar no quinto, dá para ver mais legal ainda. Porque o que vai acontecer? Você vai ver alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Aqui está o chão, né? A calçada, a calçada, né? Aqui podem estar, sei lá, os carros e tal, né? Vistos de cima, os faróis aqui. Aqui vai ter a porta do prédio, não vai ser assim, provavelmente tem uma varandinha, alguma coisa, né? Mas tem as janelinhas e tal. Talvez a sua janela esteja bem aqui no limite, né, do campo de visão, você pode até estar com as mãos debruçadas aqui, olhando lá, né? Só que olha só, a gente sabe também que essas paredes da lateral do prédio, elas são paralelas, mas a gente vai enxergar elas como o quê? Também como diagonais. E aí você pode perguntar para mim de novo. Ponto número 2. Nossos olhos não nos mostram a realidade. Às vezes pode ser um pouco duro a gente entender isso, né? Porque a gente confia muito na nossa visão como um atestado, né? Do que é real. Quando você quer que a pessoa acredite no que você está dizendo, você fala, eu vi com meus próprios olhos, né? Só que o que a gente às vezes perde um pouco a noção é que os nossos olhos podem nos enganar e eles fazem isso o tempo inteirinho. Porque o que acontece? Quando a gente enxerga alguma coisa, o nosso cérebro tenta interpretar esse estímulo visual que a gente recebe. E ele organiza isso na nossa cabeça de alguma forma. E ele transforma o que a gente vê. Isso não é uma ilusão, é de fato, a gente vê. Se não acreditam em mim, eu posso mostrar para vocês. Mas dá uma olhada nessas duas linhas paralelas aqui. Eu não vou ofender a inteligência de vocês aqui, perguntando qual delas é maior. Vocês já provavelmente já sacaram que é uma pegadinha, né? Vou reformular a pergunta. Qual dessas linhas horizontais, a de cima ou a de baixo, parece maior? Sejam honestos na resposta. A de baixo. Parece maior, né? Só que dá uma raiva danada quando a gente vê que elas são literal e exatamente do mesmo tamanho. Mas quando tá o conjunto aí, com as setinhas, né? As diagonais aí nas extremidades, você não consegue enxergar elas do mesmo tamanho, você enxerga elas diferentes. A de baixo maior do que a de cima. Só que elas são literalmente do mesmo tamanho, literalmente do mesmo tamanho. O que está acontecendo aqui? Qual que é o processo maluco? Aqui, ó, você está vendo aqui que tem as diagonais e elas estão comprimindo. Por outro lado, aqui embaixo, as diagonais elas estão expandindo. O seu cérebro, que é o cérebro de um macaco, de um primata, vocês são todos primatas, caso não saibam disso, eu também sou, somos todos. A gente pergunta, né, você acha que o homem veio do macaco? Não, anta, o homem é um macaco. E o seu cérebro de macaco, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele olha aqui para esse conjunto e fala assim, em cima está comprimindo, embaixo está expandindo. Então, achando que está te fazendo um favor, o que o seu cérebro te mostra? Em cima pequeno, embaixo grande. Só que quando a gente tira as diagonais, vai-se embora também a ilusão. A gente enxerga as duas linhas do mesmo tamanho. Mais um exemplo, se não foi suficiente para vocês acreditarem em mim. Que a gente tem dois grupos de círculos e a gente tem aqui dois conjuntos com um círculo central e vários círculos no entorno. Um círculo central e vários círculos no entorno. Considerando só os dois círculos centrais aqui nesses conjuntos. Qual dos dois é maior, o da esquerda ou da direita? Eu vou reformular para vocês não acharem que eu estou ofendendo a inteligência de vocês de novo. Qual dos círculos parece maior, o da esquerda ou da direita? Da esquerda. Da esquerda parece maior, né? Só que quando a gente tira o excesso, olha que raiva que dá. Porque os dois são literalmente o mesmo tamanho. Literalmente. O da seta você ainda podia falar, mas a seta está encostando aqui, esse realmente é um milímetro menor que a outra. O círculo não tem desculpa. É o mesmo círculo. Você vê os outros círculos sumindo. Não muda o tamanho, mas é quando está com os outros aí em volta, você enxerga um maior do que o outro. Por quê? Porque o seu cérebro de macaco, ele olha aqui para esse conjunto da esquerda e fala, a gente tem aqui uma coisona gigante rodeada de um monte de coisica. E aí vem aqui para a direita e fala, aqui a gente tem uma coisiquinha rodeada por um monte de bolotões.
Consequentemente, esquerda grande, direita pequena. O seu cérebro, de novo, achando que está te fazendo um favor, te mostra literalmente isso, e você enxerga isso. Esquerda grande, direita pequena. Mas aí a gente tira os círculos excedentes e a ilusão também se acaba. E esse é o elemento que nos dá o gancho para o terceiro item que eu quero que vocês se lembrem, mesmo se esquecerem tudo que eu disser hoje. O todo é mais importante do que a soma das partes. Então a gente tem algumas formas que são naturalmente mais agradáveis do que as outras. Os nossos olhos não nos mostram a realidade, o que os nossos olhos nos mostram é uma soma do estímulo com a interpretação que o nosso cérebro, a nossa revelia, vai fazer desse estímulo. E com isso, o todo é mais importante do que a soma das partes para a nossa percepção. A nossa percepção vai mudar drasticamente se a gente estiver diante do todo e se a gente estiver diante dos seus elementos separados. Sistematizar. A Gestalt é um conjunto de teorias da psicologia que envolvem a percepção. O que o João Gomes Filho fez no livro dele foi pegar tudo que envolve a interpretação da percepção, que a teoria da psicologia alemã reuniu, e traduziu isso para formas visuais apenas, que é o que a gente vai abordar aqui. Então, se não tem uma tradução para o português, né, mas livremente a gente pode considerar a palavra Gestalt como sendo a tradução de forma, figura ou boa forma. E está intimamente ligada à percepção, como eu falei. E esse aqui é que é o lance. A nossa mente vai pegar os estímulos visuais e vai interpretar. E isso é que é a nossa percepção. E a nossa percepção pode facilmente ser enganada, moldada, ludibriada. O que a gente vai aprender aqui a fazer é usar isso ao nosso favor. Então, algumas formas agradam mais do que as outras. O nosso olhar e a nossa percepção, o nosso cérebro, ele vai ter sempre a tendência de tentar organizar visualmente o caos, o que estiver desorganizado. E como eu falei, o todo é mais importante que a soma das partes. Alguns princípios básicos da Gestalt. A gente tem todos esses princípios aqui, a gente vai falar de cada um deles individualmente, tá? O primeiro deles, antes de entender os princípios da Gestalt, a gente precisa entender o que são unidades. Unidade é aquele elemento visual que se encerra em si mesmo. Um elemento que pode ser reduzido a uma parte. Vários elementos podem ser percebidos como um todo, mas eles podem ser separados também em unidades. Então, aqui nesse slide, eu vou considerar só a parte aqui da ilustração. A gente tem aqui uma unidade, o cubinho, uma unidade cada uma das pessoas, né? Uma unidade aqui, o logotipo da Unilever. Só que se a gente for fechando isso mais e mais, a gente vamos ignorar todo o resto, fica só com o logotipo da Unilever. Aí, cada grafismo desse pode, então, ser considerado uma unidade. Percebem? Sim. Da mesma maneira, se eu quiser considerar só uma das pessoas, eu posso também pegar partes dela aqui, tipo o cabelo é uma parte, o rosto é uma parte, portanto uma unidade, e o corpo outra unidade. Agora vamos considerar aqui o cubo, né? Esse cubinho aqui. A gente pode separá-lo também em unidades? Quantas unidades a gente conseguiria separar aqui, considerando só o cubinho verde? 6. A Natália, eu acho, ia fazer outro comentário aí. Pelo que está aparecendo, são... Creio eu que 3. A gente sabe, racionalmente, que um cubo tem 6 lados. De fato, ele tem 6 lados. Só que aqui a gente está vendo quantos? 3. Então, a gente vê 3 unidades. Tá? O que vai impactar aqui esse entendimento na nossa consideração é só o que nos impacta visualmente. Então, aqui, ó, eu tenho talvez 2, no máximo 3, se considerar o espaço vazio aqui, que eu consigo enxergar também, afinal, né? E cada elemento gráfico aqui também posso considerar uma unidade, da mesma maneira. Cada lado do cubo eu posso considerar uma unidade. Cada lado que eu vejo, portanto, aqui 3. Deu para entender? Entendemos o que é o conceito de unidade? Por um contexto da percepção visual. Beleza. Então, a partir daí, a gente, então, tem o primeiro princípio da Gestalt, que é o da segregação. Numa determinada composição visual, a gente vai ter estímulos visuais diferentes, né? E essa desigualdade vai fazer com que a gente naturalmente separe, ou seja, segregue elementos entre si, elementos uns dos outros. Isso vai fazer com que a gente estabeleça uma hierarquia, ou seja, eu vou ver elementos antes dos outros, né? E eu vou, inconscientemente, dar mais importância para alguns elementos do que para outros. Então, essa imagem aqui, por exemplo, né? Pela diferença de estímulo visual, sem pensar muito,
a gente já consegue separar ela rapidamente aqui em 3 conjuntos, correto? Seriam eles quais? O céu, as crianças e a grama. A ligação é quase que óbvia, né? A gente separa naturalmente. Mas, se a gente for, de novo, restringir, eu vou escolher, por exemplo, essa menininha aqui de rosa. Então, eu vou ter como segregar, por causa da diferença de estímulo, o cabelo dela da pele, a pele do vestido. Se eu for considerar só o rosto, o sorriso do restante do rosto, e assim por diante, diferença de estímulo visual. Nesse caso aqui, o mais gritante é a cor. A cor é diferente, proporciona para a gente esse contraste e faz com que a gente segregue. Deu para entender? Então, o estímulo visual diferente me faz ser capaz de segregar elementos dentro de uma composição, separar elementos dentro de uma composição. Entendido até aqui? Sim. Sim. Aí, quando eu viro para esse slide aqui, o seu olho vai quase que como um imã do Barack Obama lá. Por quê? Porque justamente é o único elemento diferente do todo visualmente. E aí é mais fácil de ser segregado. Percebem? Aqui eu tenho a caricatura de todos os presidentes que vieram antes dele e todos são parecidos. Vira textura. Mas o elemento diferente é mais fácil de segregar. Porque a primeira coisa que a gente percebe, eu quero facilmente chamar a atenção para um elemento, eu tenho que torná-lo mais fácil de ser segregado do que os demais. Dentro de uma composição complexa. Percebe? Então, se eu quero fazer outros elementos meio que se fundirem com o todo e serem vistos talvez num segundo momento ou até passarem despercebidos, eu meio que misturo eles visualmente com a composição, para que eu possa mais facilmente chamar a atenção de outro elemento, diferenciando ele visualmente do restante. Nessa imagem aqui a gente tem o mesmo resultado, né? Apesar de estar no centro, aqui o pimentão vermelho, ele nos chamaria mais atenção em qualquer ponto que ele estivesse na composição, porque ele é fácil de segregar por causa da diferença de cor. Justo? Sim. Então essa é a segregação. Mas ela não vai funcionar só com cor. Ela também vai funcionar para gerar principalmente hierarquia, com diferença de tamanho, diferença de importância visual, diferença de peso. E aí eu consigo literalmente conduzir o seu olhar para onde eu quiser. E aí você pode olhar para esse exemplo que está no slide aqui e falar assim, você é bem picareta, né, Danilo? Você coloca um textinho um em cima do outro aí e está querendo me convencer que você que conduziu o meu olhar, é porque está na ordem certa, um em cima do outro. É mesmo, cara pálido, é só isso que influencia a ordem de leitura? Porque quando eu subverto essa ordem, eu quebro totalmente a naturalidade da sua leitura aqui. Não importa o quanto você queira, você vai ler na ordem que estiver mais visualmente direcionado para você, dentro de uma determinada composição. Então, o que tiver maior destaque, com maior contraste, vai ser lido primeiro. Não importa o quanto você queira ler depois. Então, quem manda na ordem que você lê, sou eu. Entende? É como a gente vai usar a segregação, portanto, para conduzir o olhar do leitor para o elemento certo, na hora certa. O próximo princípio da Gestalt é a unificação. A unificação ela acontece por 2 modos, 2 formas diferentes, né? Mas, resumindo, ela é uma condição em que eu tenho a possibilidade de, por causa da proximidade, da semelhança, ter tanta harmonia numa composição, que eu vou fazer o contrário da segregação. Eu vou agrupar elementos diferentes e passar a considerá-los como uma unidade só. Aqui, por exemplo, esse desenho, ele é facilmente compreensível como uma unidade, correto? É esse desenho aqui. Quando a gente vai olhar, né? Pô, tem pelo menos 5. Tem um carro, outro carro, esse lado, esse outro lado e um círculo em volta de todo. Só que ele é tão harmônico, tão bem combinadinho, que o meu cérebro aceita isso daqui como uma unidade sem problema. A unificação, então, ela vai acontecer de 2 formas, como eu falei. E elas podem atuar em conjunto, como no caso desse exemplo aqui, ou elas vão atuar também de maneira distinta. Uma delas é a proximidade, outra delas é a semelhança.
Então, a gente tem unificação por proximidade e ou unificação por semelhança. Vamos ver esses exemplos já já. Antes de falar de proximidade e semelhança, vamos passar para os outros princípios, né? Um deles que é bem sedutor e bem legal de usar é o fechamento, que é a nossa tendência, né? O nosso olho tem a tendência também de preencher os espaços vazios com o que está faltando. Aqui no logotipo da Unilever, por exemplo, a gente tem essas formas abstratas aqui, mas o nosso olho completo, né, o que está faltando, a gente enxerga aí o ursinho, né? Não preciso, na prática, fazer isso daqui, ó, para a gente enxergar o ursinho. Por quê? Porque o seu olho de macaco, ele faz isso por conta própria, no seu cérebro, internamente, né? E aí você enxerga o todo. O seu olho, portanto, ele fecha o que está faltando da imagem. Isso vai acontecer em composições que deixam pouco faltando para o seu olhar completar, mas também composições que deixam muito para o seu cérebro completar. E aí é legal que a gente se sente participando cada vez mais da composição da imagem, mesmo que subjetiva, inconscientemente, sem perceber tanto. Então aqui, por exemplo, a gente tem a fachada de um museu que fica lá em Nova York, é um museu bastante famoso, é um museu de arte moderna, contemporânea, que se chama Museu de Guggenheim. E ele tem essa estrutura aqui no prédio, na fachada, que é muito característica. Todo mundo que vai lá, que mora nessa cidade, conhece bastante. Seria o equivalente para nós ali da fachada, sei lá, da igrejinha da Pampulha, né? Eu fiz ali mais ou menos umas 3 curvinhas ali. Todo mundo sabe, né? Opa, igrejinha da Pampulha. Porque é muito presente para nós que residimos e conhecemos bem Belo Horizonte. Agora, para eles lá, é mais ou menos essa relação. A ponto de o sujeito vai fazer uma peça gráfica, ele coloca as formas aqui, e aí as pessoas que conhecem conseguem complementar e enxergar a fachada toda, e enxergar a referência com nitidez. A ponto, inclusive, se eu quiser ser ainda mais ousado, só usar o texto para fazer isso, né? E aí eu tenho o mesmo efeito. Agora, eu pergunto para vocês, isso funciona aqui para todo mundo? Funcionaria com qualquer pessoa? Não funciona com certeza. É preciso que a pessoa tenha a referência original. Ela precisa conhecer a fachada antes. Mas essa peça aqui, ela é direcionada especificamente ao público que frequenta o museu. Tem uma nova exposição que começa na terça-feira. Agora, se eu uso formas que são universalmente conhecidas, como um corpo humano ou humano, eu tenho esse efeito a meu favor em qualquer circunstância. Então, o olhar vai preencher os espaços vazios, eu não preciso preencher visualmente, eu não preciso dar isso na cara, sabe? E aí, num cartaz como esse aqui, eu coloco versos da música do James Brown e o espaço vazio faz com que as pessoas vejam aí o rosto do James Brown. Então, esse é o princípio do fechamento, a tendência que a gente tem, né, de complementar o que está faltando para enxergar o todo. E a gente vê isso em vários outros recursos. Tem uma forma de usar o fechamento de uma maneira muito legal, é como se fosse um autocompletar, sabe? Como se fosse a tendência de ligar os pontos ali. Então, vocês assistiram House of Cards? Tem um determinado momento na primeira temporada, eu vou tentar narrar aqui sem dar spoilers, né? Em que uma personagem está fugindo, né, de um outro rapaz, e aí a gente vê na cena lá, ela andando em direção à câmera numa estrada. E atrás, lá no horizonte, lá longe, está vindo uma van. E aí ela olha para trás, olha para a van e tal, e aí e a gente vê que essa personagem, que é uma mulher, ela está de cabelo preso, rabo de cavalo, o cabelo dela é castanho, né? E ela tem um brinco simples na orelha, um brinco bem simples mesmo, tipo uma argolinha, uma coisa assim. E aí, na hora que ela olha, a gente vê direitinho, né, o rabo de cavalo, o brinco lá e tal. Na hora que ela olha para trás, porque ela está de frente para nós, então na hora que ela olha para trás, a gente vê o rosto dela de perfil, né? O rabinho de cavalo e tudo mais. E aí corta. Quando corta, a gente vê uma cena, né? Um plano um pouco mais fechado, a gente vê um chão ali de terra e tal. E aí, o que a gente vê aqui na terra, né? Uma orelha, um brinquinho, o cabelo castanho, né? O rabo de cavalo para fora do buraquinho também. E aqui tudo terra, terra, terra. E aí, um chumaço de terra sendo jogado aí em cima. Aí abre o campo, aí corta para outra cena e a gente vê o rapaz, né, que provavelmente estava dentro da van, jogando terra ali no buraco. O que isso mostra pra gente? Todo mundo vai fazer essa leitura. Ela estava fugindo do cara, o cara matou ela, enterrou e estava escondendo o corpo. Fácil, né? Agora, como que ele matou ela?
Ele deu veneno? Ele estrangulou? Ele deu tiro? Ele cortou o pescoço? O que ele fez? Não sei. Se isso acontecer em algum lugar, vai acontecer só na cabeça do espectador, correto? Porque o vídeo não vai mostrar. O que interessa é que ele estava atrás dela, pegou e matou. O que acontece entre esse momento e o momento inicial e o momento final, acontece só na nossa cabeça, só na nossa mente. É o princípio de fechamento aplicado na prática, dessa vez na narrativa, né, no audiovisual. E aqui a gente tem de forma visual. Eu te mostro até um ponto, mas eu te dou todos os indícios para você completar sozinho. É uma forma de deixar as coisas mais interessantes, de envolver o observador, o leitor, também no processo de construção visual. Na sequência, a gente tem o próximo princípio da Gestalt, que é a continuidade. A continuidade é a nossa tendência, né, de fazer com que os elementos visuais dentro de uma composição acompanhem uns aos outros e vão conectando ali um elemento ao próximo. É isso que mantém o movimento numa direção específica, que pode ser reta, pode ser até curva, e ocorre quando o nosso olhar completa o movimento de um elemento para o outro. A leitura de texto mesmo, ela é um exemplo da continuidade. Você vai para a letra seguinte, porque você está continuando aqui um caminho. Se a gente considerar cada letra como um elemento visual, o seu olhar está fazendo esse caminho, percorrendo de um elemento para o próximo, indo até a palavra seguinte também e tudo mais. Imagina você, eu tenho, por exemplo, sei lá, diagramar aqui uma matéria de revista, uma página dupla. Então eu tenho aqui o spread, né, a página dupla aberta. Eu vou colocar, sei lá, uma foto grande aqui. Aqui eu vou colocar um olho. Quem não é familiarizado com o olho, talvez não seja familiarizado com essa terminologia, né? Mas é uma citação um pouco maior, normalmente vem aqui com as aspas e tal, enquanto o resto do texto tá as colunas aqui, né? Ele abre esse espaço aqui, uma coluna, outra coluna. Eu tenho aqui as linhas, né, do texto menorzinho, normalmente esse texto aqui vem maior e tal. E aí eu vou colocar aqui uma foto menor, né, de uma das pessoas que é abordada na reportagem. Aqui eu tenho texto, né, as duas colunas aqui. Tá muito feio, vocês me desculpem, pessoal, mas é porque, enfim, né. Outra coluna, e aí o texto continua aqui eu tenho outro texto, e aqui eu tenho a foto de uma outra pessoa que continua a matéria aqui. Tá? O que está acontecendo aqui com o seu olhar, né? Ele vai, antes de ler a matéria toda, o seu olhar, ele começa. Primeiro, ele vai vir aqui para a imagem principal, depois ele vem para o olho, depois para essa foto, e para a foto final. O seu olho faz isso. Opa. Cadê o mouse? Aqui. O seu olho faz isso. Ele percorre esse caminho de um elemento chave para o outro. Né? Então, esse caminho, esse percurso que o seu olho faz, ele só é possível se houver boa continuidade. Eu tenho que dar contraste visual suficiente para esses elementos que eu quero dar destaque aqui, para conduzir o olhar do meu leitor, de modo que eles, de fato, sejam relevantes visualmente para atrair a atenção o suficiente, para que a gente tenha boa continuidade. Então, aqui tem alguns exemplos também, né? Aqui eu tenho uma boa continuidade desse elemento para esse. Eu poderia colocar, sei lá, essa folhinha de plátano alinhada aqui ao centro vertical dessa composição, ou virada para vertical, mas ela está inclinada justamente para favorecer essa continuidade aqui, que o nosso olhar vai fazer. Da mesma maneira que as letras, né, no relógio também têm boa continuidade. Elas estão muito próximas, isso facilita, mas elas não estão conectadas literalmente ao nosso olhar, que faz com que elas se conectem, né? Então, a boa continuidade propicia com que a gente alcance a melhor forma, e estruturalmente proporciona até uma estabilidade para a composição, e formas circulares, orgânicas, elas vão ter uma tendência maior de fazer essa continuidade sem interromper o olhar. Agora a gente volta para a unificação. O primeiro princípio, né? A primeira forma de fazer boa unificação é através da proximidade. É a nossa tendência de agrupar elementos que estão próximos, mesmo que eles sejam diferentes entre si. Então, aqui eu tenho dois grupos com formas geométricas aleatórias, né? Quadrados, triângulos e círculos. O grupão aqui da esquerda, ele é uma mega confusão, não representa muita coisa para a gente, mas o grupão aqui da direita, ele é facilmente segregável, né, em 4 grupos, porque aqui a gente tem formas, né, a gente tem elementos que estão tão perto que a gente considera como grupos. Concordam?
com 4 grupos aqui. Tem a mesma quantidade de formas que aqui à esquerda, mas aqui a gente divide em grupos porque são próximos. E isso vai ser verdade mesmo em elementos que têm aparência semelhante. Aqui eu só tenho círculos, né? E aqui eu tenho um monte de peça misturada. Mas esse círculo, ele faz mais parte visualmente desse grupo aqui do que desse. Concordam? Se eu disser para vocês que esse círculo está nesse grupo aqui, você vai me chamar de louco. Porque ele está ali muito claramente fazendo parte desse grupo aqui de maneira muito mais integrada do que desse de cá. Ou seja, a proximidade, para a gente agrupar essas formas, ela é muito mais relevante do que a semelhança. Então, quando a gente tem somente elementos iguais, fica mais fácil ainda da gente entender. Porque aqui, a gente considerar só as teclas pretas do piano, essas 2 são um grupo, essas 3 são outro grupo. Um grupo, outro grupo. E o que é que faz a gente agrupar essas formas? A sua proximidade. A outra forma de agrupar elementos em unidades dentro de uma composição é pela semelhança. Isso vai acontecer mesmo se houver diferença de distância entre os elementos, mesmo se a proximidade não for presente, né? Então, elementos da mesma cor ou da mesma forma podem ser unificados visualmente. Então, uma forma legal de ver isso acontecendo na prática é nessa composição aqui. A gente tem um objeto do dia a dia, todo mundo tem alguma versão disso em casa, de maneira similar, né, que é o controle remoto. E aí, quando a gente divide aqui em grupos, né, a gente tem, por exemplo, esse conjunto de 12 teclas aqui embaixo. Vocês vão notar que elas são todas, né, equidistantes, essas 12 teclas. Mas essas aqui de baixo são tão dessemelhantes das outras que a gente tem dificuldade de considerá-las como parte integrante desse grupo. Concordam? Visualmente, parece que elas são peixes fora d'água, que elas não fazem parte desse grupo aqui, apesar de estar à mesma distância. Aí aqui a gente passa para esse grupinho de cima, e aqui proximidade e semelhança estão agindo juntas, então a gente agrupa isso daqui tudo com muita facilidade. Tranquilo, né? Agora, olha só, mesmo com esse obstáculo visual gigante aqui no meio, eu não tenho dificuldade de entender que essas teclas fazem conjunto com essas aqui, as do volume com as do canal, por causa da semelhança. Mesmo não estando totalmente próximas, né, a semelhança aqui se sobressai, elas fazem parte, elas parecem, né, para o nosso olhar, fazer parte do mesmo conjunto, mesmo com esse obstáculo visual aqui no meio. Compreendem? E isso tem função. Porque é realmente aqui feito, projetado, para que a gente entenda que pelo menos o funcionamento aqui segue uma lógica parecida. Eu quero adicionar canais e subtrair canais, eu vou usar o mesmo processo se eu quiser adicionar ou subtrair volume. Então aqui é a Gestalt, nesse caso aqui a semelhança, agindo de modo a privilegiar a usabilidade mesmo dessa interface aqui, desse controle remoto. Por fim, a gente tem como último elemento, último princípio da Gestalt a considerar, a pregnância da forma, que é o quê? É a nossa tendência, né, a ler, compreender e lembrar de uma composição visual. Então, quanto mais pregnante uma determinada composição, maior vai ser a nossa facilidade de compreensão, leitura, interpretação e memória daquela composição ali. Então, quanto mais simples for uma composição, maior a tendência dela se tornar pregnante. Quanto mais harmônica e mais equilibrada, também maior a tendência dela ter um alto grau de pregnância visual. Antes da gente seguir, só para a gente contextualizar, o que eu estou chamando de equilíbrio e o que eu estou chamando de harmonia visual. Equilíbrio, se eu pegar uma composição qualquer e dividi-la na metade, eu tenho que ter uma equivalência dos dois lados, mesmo que ela não seja simétrica. Então, se eu tiver aqui um círculo, se eu tiver aqui um quadrado, e eles forem mais ou menos de mesmo tamanho, de mesma importância visual, eu tenho uma situação de equilíbrio. Mesmo se eles não tiverem simétricos, eu posso ter o círculo lá em cima e o quadrado lá embaixo. Eu tenho aqui a diagonal e vai me proporcionar uma situação de equilíbrio, mesmo que não seja totalmente simétrica, né? Então, para ter equilíbrio, eu preciso ter equivalência nos dois lados da composição. Harmonia, o que é? É quando os elementos, eles combinam entre si.
Então, quando eu tenho grande harmonia, mesmo que eu não tenha equilíbrio nenhum, eles estão combinando ali. Então, imagina, por exemplo, que eu venho dar aula para vocês aqui, e eu estou vestindo uma camisa xadrez, uma calça listrada, mas ela não é qualquer listrado. Ela é listrado de verde e rosa. Então, eu tenho camisa xadrez e eu tenho a calça verde e rosa, até incomoda os olhos aqui, né? Mas aqui, se eu pegar essa composição e dividir mais ou menos aqui no meio, eu tenho equivalência visual. Então, eu não tenho harmonia. Por quê? Porque aqui, ó, não combina nada uns elementos com os outros. Mas eu tenho equilíbrio. Não tenho harmonia, mas tenho equilíbrio. Agora, imagina, tem uma outra roupa totalmente diferente. Só uma camisa até comprida e uma calça também. E aí eu tenho a camisa branca e a calça é branca também, mas eu tenho um bolso aqui à esquerda, uma roupa de pijama, né? Minha calça não vai ser branca, não, ela vai ser preta. E tá aqui o meu pijama. E aí eu tenho aqui um bolso, que é preto também. Se eu dividir aqui no meio, eu não tenho mais uma equivalência visual. Eu tenho harmonia, combina legal, o pijama é até bonitinho, mas esse bolso aqui faz com que a minha composição seja desequilibrada para um lado. Pode ser que nem incomode isso daí, mas ela não está totalmente equilibrada. Imagina uma pessoa com uma roupa. Aqui o professor. Harmonia e equilíbrio. Vamos fingir aqui que no primeiro exemplo, eu estou, sei lá, com uma camisa azul clara e uma calça. No outro lado aqui, eu estou com uma camisa. E nessa camisa azul clara, eu tenho um bolso. Do outro lado aqui, tem uma camisa que é rosa, uma calça que é verde, só que a minha camisa rosa, ela tem listras amarelas, e a minha calça verde, ela tem um xadrez azul também. Na esquerda, a gente tem uma situação em que as cores, elas combinam. Pode não ser a melhor combinação de cores possível, mas é uma combinação que faz algum sentido. A gente tem aqui na camiseta um tom sobre tom, a calça é um tom neutro, né? Então, combina. Agora, aqui na direita, a gente não tem essa boa combinação. A gente tem cores que são conflitantes. Então, aqui tem uma situação em que a gente não tem harmonia aqui na direita, né? E, se eu pegar aqui e fizer uma linha no meio, mais ou menos, tá? Bem mais ou menos mesmo, os dois, a gente vê uma diferença que é o seguinte. No caso da direita aqui, que eu não tenho harmonia, que as cores e as formas não combinam, né? Eu tenho mesmo assim um equilíbrio, porque eu tenho uma equivalência de valores e de formas, né? Mesma quantidade de informação que eu tenho aqui na esquerda, eu tenho na direita. Ao passo que aqui, no conjunto da esquerda, né? Por causa desse elemento visual aqui, eu não tenho equilíbrio. Apesar de ser uma composição harmônica. Por quê? A presença desse elemento aqui faz a balança pesar mais para o lado direito, porque não tem um equivalente do lado de cá. Se eu tivesse, sei lá, um bolso aqui na calça também, mesmo que por essa diagonal, a gente teria um equilíbrio, né? Não precisa haver simetria para que haja equilíbrio, mas é preciso haver dos dois lados uma equivalência de elementos, né? De informações visuais. E nesse caso daqui, não temos. Embora aqui na direita a gente tenha, né? Agora, uma composição que tem harmonia e equilíbrio, na mesma composição, tende a ter a pregnância mais alta. O que é a pregnância da forma? Vamos voltar lá para a definição para a gente ver. Ó. É aquela tendência, né, a maior harmonia e equilíbrio visual, e também a simplicidade, que fazem com que, quanto mais organizada for a forma de um objeto, e aqui objeto, lembrando, sempre objeto visual, em termos de facilidade de compreensão, rapidez de leitura ou interpretação, maior será o grau de pregnância. Então, quanto mais rapidamente, mais fácil, e principalmente ser capaz de me lembrar disso depois, quanto maior for a minha capacidade de fazer essas três coisas, mais alto é o grau de pregnância de uma imagem. Inclusive a evolução do logotipo da Apple, né? Se a gente for ver aqui, da esquerda para a direita, a gente tem a versão mais antiga até a versão atual, que é a mais simples de todas. No logotipo da esquerda, a gente tem aqui uma faixa em torno do que parece ser uma janela. Através da janela, a gente enxerga um gramado.
à beira de um rio ou lago, uma macieira, e a gente sabe que é uma macieira, porque em destaque aqui tem uma maçã, que de propósito está com esse brilho externo aqui, para que a gente veja ela bem em destaque, né? E embaixo, bem na reta aqui, ó, tem uma pessoa lendo um livro. A analogia aqui é que seria Isaac Newton prestes aí a descobrir, né, a lei da gravitação universal, que foi o que o tornou famoso, né? É uma lenda, obviamente, né? O ser humano mais inteligente que já pisou no planeta, não foi com a maçã caindo na cabeça dele que ele teve essa ideia brilhante. Ele, né, teve essa ideia, inclusive, gradualmente, não foi assim. Mas a história, né, a lenda que contam pra gente é essa, então, esse logotipo aqui retrata esse momento para dar importância para quê? Para a maçã. Muito bem. Só para eu falar isso para vocês, explicar o que é cada elemento aqui do logotipo, eu gastei quase 40 segundos, talvez, até um pouco mais. Agora aqui à direita a gente tem maçã. Não demora nem um segundo para a gente identificar todos os elementos. Então, aqui na esquerda a gente tem claramente o elemento, o objeto, com o menor grau de pregnância. Aqui à direita os outros dois têm pregnância alta. Agora, entre essas duas maçãs aqui, qual que vocês acham que tem o grau de pregnância mais alto? A colorida ou a monocromática aqui, essa simples? Já deixando claro que as duas têm um grau alto, mas uma tem mais do que a outra. É colorido? Por quê? A colorida talvez porque ela chama mais atenção. Chama mais atenção, você acha? Apesar de que, pra mim, aí é opinião pessoal, eu acho que a outra me chama mais atenção pelo detalhe de luz e sombra, né? Mas a colorida eu acho que ela usa o impacto da quantidade de cores. Muito importante vocês terem falado em impacto e em chamar a atenção, porque a pregnância da forma não tem necessariamente a ver com isso. Não é o impacto que o objeto visual vai ter. É a nossa facilidade de identificar, interpretar e reter na memória depois. Então, se eu perguntar para vocês aqui, vocês conseguem lembrar desses dois símbolos depois aqui e falar para mim mais ou menos, ou sei lá, rascunhar no caderno a forma deles? Todos vocês vão conseguir, pelo menos de maneira aproximada. Agora, se eu perguntar para vocês assim, qual é a ordem das cores da maçã que estava no meio? Vocês sabem me dizer? Não. Nossa, nem ideia. Nossa, pode ser. Era colorida e a... Tá, mudou. Colorida e a outra sem cores. Mas você sabe a ordem exata das cores? Você sabe me falar de memória? Verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo e azul. Vou até anotar aqui. Vamos ver? Acho que o azul vem antes do roxo, algo assim, não sei. Mas acho que é isso mesmo. Verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo, azul. Não, é isso mesmo. Muito bom. A pergunta então muda para: qual é mais fácil de lembrar todas as cores na ordem correta? A do meio ou a da direita? A da direita. Parece bobo isso que eu estou perguntando para vocês, mas é porque esse é o raciocínio. Quanto mais simples, mais fácil de lembrar, de ler, de interpretar, mais alto é o grau de pregnância. Quer dizer que o grau de pregnância aqui é baixo? De maneira nenhuma, é alto, muito alto, tá? Mas porque tem mais informações visuais, o grau de pregnância é um pouquinho... Mais alto? Mais baixo. Tem mais informações visuais, é mais coisa pra gente registrar e lembrar, entendeu? Não, é mais baixo porque tem mais coisa pra lembrar? Exato. O grau de pregnância é mais baixo, é pior. Então, por isso que agora todas essas empresas estão fazendo monocromático? Existem outras questões, mas uma das principais é essa. Quanto mais simples, mais fácil da gente lembrar, mais fácil de reter. A outra questão é, se eu tenho um logotipo que funciona bem de maneira monocromática, quando eu precisar modificar a cor dele para aplicação em qualquer interface que eu quiser, as pessoas não vão estranhar. Porque a forma básica dela é bem legível, bem compreensível. Entende? Vamos ver outros exemplos aqui um pouco mais complexos do que um logotipo para a gente entender. Mas uma coisa vocês já pegaram a manha aí, que é a pregnância, ela é relativa. Ela sempre vai ser levada em consideração em comparação com outra coisa. Então, comparação, sei lá, com um mosaico islâmico, esse logotipo aqui talvez tenha uma pregnância muito alta, né? Mas em comparação com o logotipo da direita, a pregnância dele fica baixa, porque esse aqui fica mais alto, mas em comparação com o da direita, até esse daqui fica um pouquinho mais baixo. Porque esse daqui é muito simples, muito fácil de ler, de lembrar,
de interpretar. Agora, olha para essa imagem aqui. Vocês diriam para mim que ela tem um grau de pregnância alto ou baixo? Lembrando, grau de pregnância alto, mais fácil de ler, de interpretar, de reter. Grau de pregnância baixo, isso tudo vai ser mais difícil. Eu acho que é alto, por mais que tenha, tipo assim, muita coisa, né, na foto, é fácil de entender o que é. Um campo gramado. Pelas cores, uma árvore à esquerda, uma menina caçando borboleta à direita. Sim. Só tem opção alto e baixo, não tem opção médio, não. Teria, né? Mas aqui, assim, a gente tem que analisar em comparação com outra coisa. Quando a imagem está sozinha aqui, né, principalmente a nossa capacidade de ler e interpretar que vai mandar. Você não vai conseguir lembrar a posição de cada folha, de cada flor aqui. Mas a leitura da imagem você faz uma fração de segundo também. Correto? A menos que você nunca tenha visto uma árvore, uma menina, uma borboleta. O que vai contribuir para uma alta pregnância? Simplicidade, então baixa quantidade de elementos, né? Organização visual, harmonia e equilíbrio, como a gente falou. Então, se a gente consegue ler uma imagem com facilidade, ela provavelmente tem um grau de pregnância alto. Se a gente pegar uma outra imagem mais simples para comparar, ela vai parecer que tem um grau um pouco mais baixo, né? Mas não quer dizer que ela não tenha um grau alto por si. Comparando com outra, talvez seja menor. Mas outro exemplo, que a gente tem, né, o carro, e ele tem, além das cores, é praticamente uma cor só, né? Bem harmônicas, ele tem as formas muito bem harmônicas, né, bem integradas, as linhas aqui se conectam, então ele tem muita harmonia e o equilíbrio é praticamente simétrico, né? Então o grau de pregnância aqui também é muito elevado, muito alto. Então, relembrando, quanto melhor for a organização visual, facilidade de compreensão, nossa rapidez de leitura e interpretação, mais alto o grau de pregnância de uma determinada composição. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos para ver se a gente consegue fixar isso daqui. Olhando para essa imagem, vocês diriam para mim que o grau de pregnância dela é alto ou baixo? Baixo. Baixo? Por quê? Porque é mais difícil de memorizar. Quanto tempo vocês levaram para entender que isso aqui é uma grande cidade? Partindo do princípio da menina com a borboleta, eu acho que é alto. Acho que é alto? Eu acho. Tá me mostrando que é uma grande cidade, ou tá me mostrando que são prédios. Qual grande cidade é essa aqui? Isso aí pode ser Nova York. Pode ser Nova York, pode ser Santos, pode ser Detroit, pode ser Rio de Janeiro, pode ser São Paulo, pode ser praticamente qualquer grande cidade do século XXI. Então, assim, a gente consegue ler que é uma cidade, mas a nossa leitura para por aí, né? Agora, olha essa imagem aqui. Grau de pregnância alto ou baixo? Altíssimo. Acachapantemente alto. E a gente não tem dúvida sobre qual cidade. A nossa capacidade de leitura dessa imagem aqui é absoluta, né? Agora, olha essa peça aqui publicitária. Isso aqui é uma peça, tá? Um anúncio, década de 80, anúncio de revista, página dupla. As duas páginas ficavam lado a lado. O único texto da peça é o que está escrito aqui na tampinha. Guaraná Diet. Diet Guaraná, no caso. Pregnância alta ou baixa? Eu acho que é alto. Você gostaria de dizer por quê? Porque está associando a essa barriga definida ao fato do Guaraná não ter açúcar. Isso aí. Vocês diriam que essa barriga aqui à esquerda é uma barriga de homem ou de mulher? Mulher. Mulher. Pela marca do biquíni aqui embaixo. Muito bom. Então, a importância aqui dos elementos secundários para a gente ser capaz de ler, parece um detalhe, né? Mas é realmente só a marca do biquíni aqui. E a imagem, ela está completamente alinhada, e aqui a gente tem outro princípio da Gestalt, né? Que é o alinhamento, olha só. Que conecta esses dois elementos aqui. No centro da página da esquerda, o umbigo da mulher. No centro da página da direita, a tampinha de Guaraná, que faz com que eles se conectem, inclusive como um espelho praticamente, na hora que fecha a página da revista, eles estão coladinhos um no outro, né? E o equilíbrio, que é bem claro, bem simétrico, com a linha dividindo aqui tudo ao meio. Então, a gente tem
harmonia, equilíbrio, né? E, consequentemente, alta pregnância, porque a gente consegue ler a intenção por trás do anúncio aqui com facilidade mesmo sem texto, né? A barriga ligada ao produto que ajuda a ficar com uma barriga como essa daqui. Obviamente, a gente sabe, né, hoje em dia, que não é bem assim, né? O Guaraná Diet, nenhuma bebida dietética por si só faz ninguém emagrecer, mas essa é a premissa, né, por trás aqui desse discurso. Por fim, para a gente falar desse assunto e passar para o assunto de hoje, vocês diriam para mim que a pregnância desse anúncio aqui é alta ou baixa? Eu conheço essa foto há muito tempo. Eu acho que não revela, não deixa o pessoal pegar. Mas você pode dizer se você acha que o grau é alto ou baixo. Então, isso que eu ia te falar. Eu acho que é altíssimo. Boa. Mais alguém? Também acho alto. Alguém acha que é baixo? Que a gente tem um cartaz, né? Ele tem um grande elemento visual que praticamente divide aqui ao meio. Mas esses dois elementos visuais aqui, ó, um no canto inferior esquerdo e um no canto superior direito, eles fazem uma oposição de equivalência, né? Então, eles proporcionam um equilíbrio para a peça como um todo. Esse elemento também aponta para a leitura do logotipo de quem assina a peça, né? E aí, como vocês puderam ver, né, aqui, ó, esse elemento visual, ele é o quê? Quem gostaria de dizer para mim o que é isso aqui que a gente está vendo? Um olho? E aí eu gostaria agora de que vocês me dissessem o que vocês viram primeiro. O centro dele. O que vocês enxergaram aqui nesse cartaz? Primeiro, antes de perceber que era um olho. Ou todo mundo viu o olho primeiro? Uma vagina. Ah, muito bem. E provavelmente todo mundo enxergou também, mas só a senhorita teve coragem de dizer em voz alta, né? Eu ia falar tipo uma ilusão de ótica, de uma vagina. Uhum. Não é uma ilusão de ótica, né? É intencional isso daqui. E pela posição, a gente não está acostumado a ver olho nessa posição, né? Então, pela posição, e principalmente porque o resto do rosto está totalmente escondido, a gente naturalmente, quem já viu alguma vez esse outro órgão na vida, né, consegue ver aqui com muita clareza, né? A gente tem aqui pequenos lábios, né, aludidos pela pálpebra, grandes lábios aludidos aqui pelas dobras da pele logo adjacentes, né? E a gente tem aqui, né, a íris posicionada nesse lugar, não por acaso, é porque ela faz alusão aqui àquele lugar do corpo da mulher que 99% dos homens não sabem onde está. Então a gente faz alusão claramente à vagina aqui, o órgão sexual feminino, né? Acontece que quando você olha com mais atenção, você vê que é um olho humano na vertical, uma posição pouco usual, né? E aí a gente vê a imagem primeiro, depois a gente vai para o texto. Por quê? Porque esse elemento aqui ele tem mais importância visual. Então a segregação faz com que a gente veja ele primeiro e veja o texto depois. Aí vem 12º Festival Internacional de Cine Erótico. Então tem tudo a ver, porque o olho e o órgão sexual estão no mesmo elemento visual aqui. E aí, quando a gente pega isso, quando a gente pega esse, caramba, o olho é a vagina, a mesma coisa, aí a gente faz uma leitura ainda superior, né? Então, embora seja uma coisa que engana o seu olho a princípio, quando você faz a leitura completa, né, a pregnância fica, então, portanto, ainda mais alta. Altíssima, muito bem.